Ele foi abandonado à beira da morte, e uma sem-teto foi única que ficou ao seu lado. Olá, queridos ouvintes. Antes de começarmos esta jornada emocionante, deixe um comentário aqui embaixo com seu nome e de onde você está nos acompanhando. Adoraríamos saber quem está do outro lado da tela. E se você ainda não é inscrito, aperte aquele botão de inscrição agora, porque histórias como esta merecem ser compartilhadas. Agora, prepare seu coração para uma narrativa que vai te fazer refletir sobre o verdadeiro significado da humanidade. Parte 1. O abandono. A madrugada em Lyon era especialmente fria naquele final de novembro. As ruas desertas do bairro de Fourvière estavam cobertas por uma névoa espessa que tornava tudo ainda mais sombrio. Foi ali, jogado como um trapo velho ao lado de uma lixeira de metal enferrujada, que Henrique Dawson foi encontrado. Seu corpo tremia descontroladamente. A febre alta o fazia delirar, murmurando palavras desconexas, enquanto suas roupas antes impecáveis agora estavam rasgadas e sujas. O terno italiano, que um dia custou 3.000 euros, estava manchado de lama e cheirava a abandono. Seus sapatos de couro legítimo, que ele tanto prezava, tinham sido roubados, deixando seus pés descalços expostos ao frio cortante do asfalto. Marina Quintana observava a cena de longe, encolhida dentro de seu casaco surrado de lã marrom, que havia encontrado em um container de doações meses atrás. Seus olhos castanhos, cansados, mas ainda cheios de uma luz peculiar, analisavam cada detalhe daquele homem caído. Ela conhecia bem aquele tipo de situação. Já havia visto muitos homens e mulheres sendo abandonados nas ruas de Lyon nos últimos 3 anos em que vivia ali, desde que deixara São Paulo para trás, em busca de um recomeço que nunca aconteceu. Mas havia algo diferente naquele homem. Talvez fosse a forma como suas mãos, mesmo tremendo, ainda mantinham uma certa elegância nos gestos involuntários. Ou talvez fosse o relógio caro que ainda estava em seu pulso, um detalhe que os ladrões, curiosamente, não haviam notado. Marina sabia que deveria apenas seguir seu caminho. Envolver-se com desconhecidos nas ruas raramente terminava bem para pessoas como ela. No entanto, algo a fez se aproximar. Henrique abriu os olhos por um breve momento e, através da névoa da febre, viu o rosto de uma mulher. Seus cabelos castanhos, desgrenhados, formavam uma moldura ao redor de um rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades, mas seus olhos tinham uma profundidade que ele não conseguia explicar. Ele tentou falar, mas apenas um gemido rouco saiu de sua garganta seca. "Ei, você consegue me ouvir?" Marina perguntou em português, percebendo pela forma como ele havia murmurado antes que compartilhavam o mesmo idioma natal. "Vou te ajudar, mas você precisa colaborar." Henrique tentou assentir, mas sua cabeça pesava toneladas. A última coisa de que se lembrava era estar no escritório luxuoso em Paris, discutindo contratos milionários com seus sócios. Como havia chegado ali? Por que estava sozinho? Por que ninguém tinha vindo procurá-lo? Marina olhou ao redor. A rua continuava deserta e ela sabia que teria apenas alguns minutos antes que o primeiro ônibus da manhã passasse por ali. Com toda a força que seu corpo franzino conseguiu reunir, ela colocou o braço de Henrique sobre seus ombros e começou a arrastá-lo pela calçada. Onde você está me levando?" Ele conseguiu sussurrar. "Para um lugar seguro." Ela respondeu, sem olhar para ele. "Ou pelo menos mais seguro do que essa calçada." O abrigo de Marina ficava a 3 quadras dali. Um vão embaixo de uma ponte antiga sobre o rio Saône, onde ela havia criado um pequeno espaço com caixas de papelão, cobertores velhos e algumas garrafas plásticas para coletar água da chuva. Não era muito, mas era o que ela tinha, e naquele momento era o que Henrique tinha também. Quando finalmente chegaram ao abrigo improvisado, Marina deitou Henrique sobre a pilha de cobertores que formava seu colchão. Ele estava consciente o suficiente para perceber a ironia da situação.
Um homem que dormia em lençóis egípcios de 1000 fios, agora estava deitado sobre trapos velhos, sob uma ponte. Obrigado, ele murmurou. E Marina notou que, mesmo na miséria, havia educação em sua voz. Economize sua energia, ela disse, cobrindo-o com o que tinha de mais quente. Você está com uma febre muito alta. Precisa descansar. Henrique fechou os olhos e Marina ficou ali, sentada ao seu lado, observando o peito dele subir e descer irregularmente. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. Não conhecia aquele homem. Ele poderia ser perigoso, poderia ser qualquer coisa. Mas algo dentro dela, algo que ela pensava ter perdido há muito tempo, sussurrava que estava fazendo a coisa certa. A manhã avançou lentamente. O sol tentava penetrar a névoa, criando uma luz difusa que tornava tudo ao redor quase irreal. Marina saiu brevemente para buscar água em uma fonte pública próxima. Molhou um pano limpo que guardava e voltou para colocá-lo sobre a testa febril de Henrique. Ele acordou algumas horas depois, menos delirante, mas ainda muito fraco. Seus olhos azuis, agora mais focados, encontraram Marina sentada a alguns metros de distância, comendo um pedaço de pão duro. Quanto tempo eu dormi? Ele perguntou, sua voz ainda rouca. Algumas horas, Marina respondeu, quebrando o pão ao meio e oferecendo-lhe uma parte. Você precisa comer alguma coisa. Henrique olhou para o pão velho e, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu verdadeira gratidão por algo tão simples. Ele pegou o pedaço e começou a mastigar devagar, cada mordida lembrando-o de como sua vida havia mudado drasticamente. Como você se chama? Marina perguntou após um longo silêncio. Henrique, ele respondeu. Henrique Dalcin. E você? Marina. Marina Quintana. Marina, ele repetiu, como se estivesse testando o som do nome. Obrigado por me salvar. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse me encontrado. Ela deu de ombros. Nessas ruas, a gente aprende que todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Henrique quis dizer algo mais, mas uma nova onda de tontura o atingiu. Marina percebeu e rapidamente se aproximou, ajudando-o a deitar novamente. Descanse mais um pouco, ela disse gentilmente. Vou ficar aqui, não se preocupe. E ficou. Durante 3 dias inteiros, Marina cuidou de Henrique enquanto a febre seguia seu curso. Ela usou todo o dinheiro que havia guardado de algumas esmolas para comprar remédios em uma farmácia, mentindo que eram para ela. Dividiu sua comida escassa, deu-lhe água, trocou as compressas em sua testa e ficou acordada durante as noites para garantir que ele continuasse respirando. Henrique, em seus momentos de lucidez, observava aquela mulher com uma mistura de gratidão e confusão. Ele não conseguia entender por que alguém que, obviamente, tinha tão pouco, estava disposta a compartilhar o que tinha com um completo estranho. Em seu mundo anterior, as pessoas só faziam algo pelos outros quando havia algo a ganhar. Parte 2. Quem era Henrique Dalcin? No 4º dia, Henrique acordou com a cabeça finalmente clara. A febre havia passado, deixando-o fraco, mas consciente. Marina estava dormindo encolhida em um canto do abrigo, e ele pôde finalmente observá-la com atenção. Ela tinha aproximadamente 40 anos, talvez alguns a mais. Seu rosto, apesar das marcas da vida nas ruas, tinha traços delicados. As mãos, calejadas e ásperas, moviam-se levemente enquanto ela sonhava. Havia uma certa dignidade em sua postura, mesmo dormindo no chão frio. Henrique sentou-se lentamente, testando suas forças. Seu corpo doía, mas era uma dor diferente daquela dos dias anteriores. Era a dor da recuperação, não da doença. Ele olhou ao redor do pequeno abrigo sob a ponte. Era minúsculo, mal tinha espaço para 2 pessoas, mas Marina havia feito dele um lar. Havia pequenos toques pessoais, uma flor murcha em uma garrafa plástica, alguns livros velhos empilhados cuidadosamente, uma foto desbotada presa na parede de papelão com fita adesiva.
Você está melhor. A voz de Marina o surpreendeu. Ela havia acordado e o observava com um pequeno sorriso. Muito melhor, graças a você, Henrique respondeu sinceramente. Marina, eu preciso entender. Por quê? Por que você fez isso por mim? Marina se sentou, abraçando os joelhos. Porque alguém um dia fez isso por mim, porque é o certo a fazer, porque... Ela parou buscando as palavras certas, porque ainda acredito que há bondade no mundo, mesmo quando tudo diz o contrário. Henrique sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo não ouvia palavras tão genuínas? Deixe-me contar quem eu era, ele disse subitamente. Você merece saber. Marina fez um gesto para que ele continuasse, e Henrique começou a narrar sua história. Ele havia nascido em Florianópolis, filho de uma família de classe média. Seus pais, Rogério e Clarice, eram professores universitários que sempre enfatizaram a importância da educação. Henrique cresceu como um menino brilhante, sempre o primeiro da classe, sempre ganhando prêmios acadêmicos. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa integral para estudar administração e economia em Montreal, no Canadá. Foi lá que tudo começou a mudar. A universidade de prestígio, os colegas ricos, o estilo de vida luxuoso, tudo isso seduziu o jovem Henrique. Ele começou a se afastar de suas raízes, envergonhando-se de sua origem simples. Quando seus pais viajaram para visitá-lo na formatura, ele fingiu não conhecê-los bem na frente de seus amigos influentes, apresentando-os apenas como conhecidos do Brasil. A dor no rosto de sua mãe naquele dia ainda o assombrava. Após a formatura, Henrique conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria em Toronto. Ele era ambicioso, trabalhava 18 horas por dia e não media esforços para subir na hierarquia corporativa. Em 5 anos, havia se tornado um dos diretores mais jovens da empresa. Seu escritório tinha vista para o Lago Ontário. Seu apartamento ficava no distrito mais caro da cidade. E ele dirigia um carro que custava mais do que seus pais ganhavam em 5 anos. Mas o sucesso tinha um preço. Henrique se casou com Natália Ferreira, uma advogada ambiciosa que vinha de uma família tradicional de Belo Horizonte. O casamento, desde o início, foi mais uma parceria estratégica do que amor. Eles eram o casal perfeito nos eventos sociais, mas em casa mal se falavam. Não tiveram filhos, ambos eram muito focados nas carreiras para isso. Há 3 anos, Henrique recebeu uma proposta irrecusável: mudar-se para Paris para abrir a filial europeia da empresa. Ele aceitou imediatamente, mesmo sabendo que Natália não queria ir. Ela ficou em Toronto e o casamento se tornou ainda mais uma fachada. Em Paris, Henrique conheceu Vitor Campos e Júlio Prado, 2 empresários brasileiros que também haviam feito fortuna na Europa. Juntos, eles começaram a investir em projetos cada vez mais arriscados. No início, tudo parecia perfeito. Os lucros eram astronômicos e Henrique finalmente sentia que tinha alcançado o topo. Mas então, 6 meses atrás, tudo começou a desmoronar. Um de seus maiores investimentos, uma empresa de tecnologia em Dublin, que prometia revolucionar o mercado de energia renovável, revelou-se uma fraude elaborada. Henrique havia investido não apenas seu dinheiro, mas também convencido vários clientes importantes a fazerem o mesmo. Quando a verdade veio à tona, ele perdeu tudo em questão de semanas. Natália pediu o divórcio imediatamente, levando metade do que restava. Vitor e Júlio, seus amigos e sócios, o culparam publicamente pela fraude, alegando que Henrique havia sido o único responsável pela due diligence falha. Eles o expulsaram da sociedade e espalharam rumores na comunidade empresarial de que ele havia agido de má fé. As portas começaram a se fechar uma por uma. Os convites para eventos exclusivos pararam de chegar. Seus telefonemas não eram mais retornados. As pessoas que ele chamava de amigos atravessavam a rua para não cumprimentá-lo.
Em um mês, Henrique havia perdido seu apartamento luxuoso em Paris. Em 2, estava morando em um hotel barato nos subúrbios. Em 3, não tinha mais dinheiro nem para isso. Então, veio aquela noite terrível. Henrique havia marcado um encontro com Vitor e Júlio, implorando por uma última chance, por qualquer ajuda. Eles aceitaram encontrá-lo em um restaurante em Lyon, dizendo que tinham uma proposta para ele. Henrique viajou de Paris para Lyon, usando suas últimas economias para pagar o trem. Quando chegou ao restaurante, Vitor e Júlio estavam lá, mas não sozinhos. Havia outros homens, todos com expressões duras. Eles o levaram para fora, para um beco, e lá fizeram uma proposta. Henrique assinaria documentos assumindo toda a culpa pelos investimentos fraudulentos, inocentando-os completamente, ou enfrentaria consequências graves. Henrique, com medo e sem opções, assinou. Mas mesmo isso não foi suficiente. Vitor ordenou que seus homens levassem Henrique para longe, para ele nunca mais aparecer em seus caminhos. Eles o drogaram, roubaram tudo que ele tinha, exceto o relógio, que era falso e eles não perceberam, e o deixaram naquela calçada em Fourvière. E foi aí que você me encontrou, Henrique concluiu, sua voz embargada. Marina, eu não sou uma boa pessoa. Durante anos, pisei nas pessoas, usei-as para meu próprio benefício. Abandonei minha família, meus princípios. Eu mereço estar aqui. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente ela falou. Ninguém merece ser abandonado para morrer, Henrique. Ninguém. Sim, você cometeu erros, grandes erros. Mas o fato de você reconhecer isso já é um primeiro passo. A questão agora é, o que você vai fazer com essa segunda chance? Henrique olhou para ela surpreso. Segunda chance? Marina, eu não tenho nada. Literalmente nada. Nem eu. Ela respondeu com um sorriso triste. E ainda assim estou aqui. Ainda acordo todos os dias e encontro razões para continuar. Você também pode. Parte 3. A história de Marina. Nos dias seguintes, enquanto Henrique recuperava suas forças, foi a vez de Marina compartilhar sua própria história. E que história era? Marina Quintana tinha nascido em Ribeirão Preto, em uma família grande e amorosa. Era a mais velha de 5 irmãos, e desde cedo aprendeu a cuidar dos outros. Seu pai, Antônio, era mecânico, e sua mãe, Rosa, trabalhava como cozinheira em um hospital. Não tinham muito, mas tinham amor suficiente para encher a casa pequena onde moravam. Marina sempre foi apaixonada por música. Desde pequena, cantava em corais da igreja e sonhava em se tornar uma cantora profissional. Aos 20 anos, ela juntou todas as suas economias e foi para São Paulo, determinada a fazer carreira artística. Os primeiros anos foram difíceis. Ela trabalhava como garçonete durante o dia e cantava em bares à noite. Dormia em uma kitnet minúscula que dividia com outras 3 meninas. Mas Marina era persistente. Sua voz era linda. Tinha um timbre único, uma mistura de força e delicadeza que tocava as pessoas. Aos 25 anos, ela finalmente conseguiu seu grande momento. Foi selecionada para participar de um programa de talentos na televisão. Marina chegou às semifinais e, embora não tenha vencido, chamou a atenção de Leonardo Cabral, um produtor musical famoso. Leonardo ofereceu a Marina um contrato de gravação. Ela assinou extasiada, sem ler os detalhes. Seu primeiro álbum foi lançado e teve um sucesso moderado. Marina começou a fazer shows em várias cidades, aparecia em programas de TV, via seu rosto em cartazes. Era tudo com que ela havia sonhado, mas Leonardo tinha outros planos. Ele começou a fazer exigências cada vez mais absurdas. Queria controlar tudo, desde as roupas que Marina usava até as pessoas com quem ela conversava. Ele a isolou de sua família, dizendo que eles não entendiam o mundo artístico. Marina, jovem e ingênua, acreditou. O relacionamento entre eles se tornou tóxico. Leonardo era manipulador
e controlador. Ele convenceu Marina a investir todo o dinheiro que ela ganhava em projetos garantidos. Projetos que, Marina descobriu mais tarde, serviam apenas para enriquecer Leonardo e seus amigos. Quando Marina finalmente reuniu coragem para terminar o contrato, descobriu que estava presa. Os termos do contrato, que ela nunca havia lido completamente, eram absurdamente desfavoráveis. Leonardo mantinha os direitos de todas as músicas que ela havia gravado. Pior ainda, havia uma cláusula que a impedia de gravar novas músicas com qualquer outro produtor por 10 anos. Marina tentou lutar legalmente, mas Leonardo tinha conexões e recursos que ela não tinha. Ele espalhou rumores sobre ela na indústria, dizendo que ela era difícil de trabalhar, instável, não confiável. As portas se fecharam, os shows pararam, o dinheiro acabou. Desesperada, Marina voltou para Ribeirão Preto. Mas as coisas em casa também haviam mudado. Seu pai havia falecido de um ataque cardíaco, e sua mãe culpava Marina por não ter estado presente nos últimos momentos dele. Seus irmãos, que ela havia negligenciado durante os anos de fama, a receberam com frieza. Marina tentou reconstruir sua vida ali, mas a dor e a culpa eram demais. Ela começou a beber para lidar com a depressão. Perdeu emprego após emprego. Sua mãe, já sem paciência, pediu que ela saísse de casa. Foi então que Marina conheceu Philippe Rousseau, um francês que estava no Brasil a trabalho. Ele era charmoso, atencioso e prometeu a Marina um novo começo. Disse que na França ela poderia recomeçar sua carreira musical, que lá ninguém conhecia sua história. Marina, desesperada por uma saída, acreditou. Eles se casaram rapidamente e mudaram-se para Lyon 3 anos atrás. Mas quando chegaram na França, a história de Philippe começou a se desfazer. Ele não tinha o apartamento que havia prometido, não tinha os contatos na indústria musical. Na verdade, ele mal conseguia manter um emprego. Marina descobriu que Philippe tinha problemas sérios com o jogo. Ele gastava todo o dinheiro que conseguiam em cassinos clandestinos. Quando ela confrontou-o, ele desapareceu. Simplesmente saiu uma manhã e nunca mais voltou, levando com ele os documentos de Marina. Sem documentos, sem dinheiro, sem falar bem o idioma, Marina se viu nas ruas de Lyon. No início, ela tentou pedir ajuda em abrigos e organizações de caridade, mas os processos eram lentos e burocráticos. Ela precisava de documentos que não tinha. Precisava provar coisas que não conseguia provar. Então Marina fez o que sempre fez. Sobreviveu. Encontrou aquele espaço sob a ponte. Aprendeu onde conseguir comida, onde tomar banho nas fontes públicas, onde ficar aquecida. Fez amigos entre outros moradores de rua, pessoas com histórias tão trágicas quanto a dela. Mas sabe o que é engraçado? Marina disse a Henrique, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Depois de perder tudo, depois de estar nesse fundo do poço, eu encontrei algo que havia perdido há muito tempo. Eu mesma. Aqui, ninguém se importa se eu já fui famosa ou não. Ninguém quer nada de mim. E, ironicamente, foi aqui que encontrei as pessoas mais honestas e generosas que já conheci. Henrique escutou em silêncio, profundamente tocado. Ele percebeu que havia passado anos julgando pessoas pelas aparências, pelo que elas tinham, pela posição que ocupavam. E ali estava Marina, uma mulher que havia perdido tudo, mostrando mais dignidade e caráter do que qualquer um dos empresários de sucesso que ele conhecera. Marina, ele disse suavemente, você é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Ela sorriu, limpando discretamente uma lágrima. Somos todos extraordinários, Henrique. Cada pessoa nessas ruas tem uma história, tem sonhos, tem valor. A sociedade só não quer ver isso. Parte 4. Os dias sob a ponte. Henrique e Marina desenvolveram uma rotina nos dias seguintes. Pela manhã, eles saíam juntos para buscar comida e água.
Marina o apresentou a outros moradores de rua, cada um com sua própria história fascinante e trágica. Havia Dmitri Volkov, um ex-professor de literatura russa que havia fugido de um casamento abusivo e acabou nas ruas de Lyon após uma série de circunstâncias desafortunadas. Ele ainda carregava consigo 3 livros gastos de Dostoiévski e frequentemente recitava passagens de cor. Havia também Camila Santos, uma brasileira de 28 anos que havia vindo para a França perseguindo um namorado que a abandonou no aeroporto. Ela tinha um sorriso contagiante, apesar de tudo. E havia Jean-Pierre Moreau, um senhor de 70 anos que um dia foi chefe em um restaurante premiado em Barcelona, mas perdeu tudo após um acidente que lhe tirou parte da memória. Henrique ficou chocado ao perceber o quanto havia de humanidade, talento e potencial desperdiçado vivendo sob aquelas pontes. Eram pessoas que a sociedade havia descartado, mas que tinham tanto a oferecer. Marina, ele observou, era como uma líder natural entre eles. Ela mediava conflitos, compartilhava recursos, oferecia conforto quando alguém estava mal. Ela tinha criado uma pequena comunidade onde antes havia apenas solidão. Como você consegue manter o otimismo? Henrique perguntou uma noite, enquanto eles se sentavam na beira do rio, observando as luzes da cidade se refletirem na água. Marina pensou por um momento. Acho que é uma escolha que faço todos os dias. Posso acordar amarga, com raiva do mundo, focada em tudo que perdi. Ou posso acordar grata por estar viva, por ter pessoas ao meu redor, por ainda poder ver o sol nascer. A segunda opção me faz mais feliz. Henrique balançou a cabeça maravilhado. Você me faz pensar em tudo o que eu levava para garantido. Eu tinha um apartamento aquecido e reclamava da temperatura. Tinha comida de sobra e desperdiçava metade. Tinha pessoas ao meu redor e as tratava como peças de um jogo. Mas você não precisa mais ser essa pessoa, Marina disse gentilmente. Você pode escolher ser diferente agora. E Henrique começou a fazer exatamente isso. Ele começou a ajudar Marina em suas tarefas diárias. Ia com Dmitri procurar livros em lixeiras de livrarias. Ajudava Camila a praticar seu francês. Ouvia as histórias repetidas de Jean-Pierre com paciência genuína. Um dia, Marina voltou ao abrigo animada. Henrique, tenho uma notícia. Ele se virou curioso. O que foi? O padre Thomas, da Igreja São Martinho, diz que eles estão precisando de alguém para ajudar na cozinha comunitária. Não pagam, mas oferecemos refeições aos voluntários. Pensei que talvez você quisesse tentar. Henrique, que um dia teria achado absurda a ideia de trabalhar de graça em uma cozinha, sentiu algo diferente. Entusiasmo. Sim, eu gostaria muito. E assim, Henrique começou a trabalhar na cozinha comunitária da igreja. No início, ele era desajeitado. Nunca havia cozinhado para mais de uma pessoa na vida. Mas ele aprendeu rápido e descobriu que havia algo profundamente satisfatório em preparar comida para pessoas que realmente precisavam. O padre Thomas, um homem de 50 e poucos anos com um sorriso permanente, ficou impressionado com a dedicação de Henrique. Você tem um dom para isso, ele disse um dia. Vejo como você interage com as pessoas que vêm aqui. Você realmente se importa. Henrique ficou surpreso com o comentário. Ele nunca havia pensado em si mesmo como alguém que se importava genuinamente com os outros, mas estava começando a perceber que talvez essa versão dele sempre estivesse lá, apenas enterrada sob camadas de ambição e egoísmo. Marina frequentemente passava pela igreja durante os turnos de Henrique. Ela ficava na porta, observando-o servir comida, conversando e rindo com as pessoas. Havia algo diferente nele agora. Seus olhos tinham uma luz que não estava lá quando ela o encontrou naquela calçada. Uma tarde, Henrique estava limpando a cozinha quando encontrou Marina sentada nos bancos da igreja, olhando fixamente para o altar.
Você está bem? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Marina assentiu lentamente. Só estava pensando. Faz muito tempo que não entro em uma igreja. Costumava vir toda semana quando era criança. Cantava no coral. Tinha tanta fé naquela época. E agora? Agora, não sei. Perdi muita coisa, Henrique. Minha fé foi uma delas. Como posso acreditar em um Deus que permite que coisas tão ruins aconteçam com pessoas boas? Henrique não tinha resposta para isso. Ele mesmo nunca havia sido particularmente religioso. Mas disse, talvez a fé não seja sobre entender por que as coisas ruins acontecem. Talvez seja sobre encontrar força para continuar apesar delas. Marina olhou para ele, surpresa. Quando você ficou tão sábio? Ele sorriu. Aprendi com a melhor professora. Foi nesse momento que Marina sentiu algo mudar dentro dela. Durante semanas, ela havia cuidado de Henrique porque era a coisa certa a fazer. Mas agora, olhando para ele ali na igreja, vendo como ele havia crescido e mudado, ela percebeu que seus sentimentos haviam se aprofundado. Ela se importava com ele de uma forma que ia além da compaixão. Henrique, por sua vez, também sentia algo diferente quando estava perto de Marina. Não era atração física, embora ele achasse que ela tinha uma beleza única, marcada pela vida, mas ainda presente. Era algo mais profundo. Era admiração, era respeito, era amor. Mas nenhum deles disse nada. Eles estavam em situações precárias demais para complicar as coisas com sentimentos românticos. Ou pelo menos era isso que ambos se diziam. Parte 5. O inverno se aproxima. Dezembro chegou, e com ele o frio intenso do inverno europeu. As noites sob a ponte se tornaram quase insuportáveis, mesmo com todos os cobertores que Marina havia acumulado. Uma manhã, Henrique acordou e percebeu que Marina estava tremendo violentamente. Ela havia dado a ele a maior parte dos cobertores durante a noite, ficando com muito pouco para si mesma. Marina, você está congelando, ele disse, preocupado, colocando seus próprios cobertores sobre ela. Estou bem, ela insistiu, embora seus lábios estivessem quase azuis. Não, você não está. Precisamos encontrar uma solução melhor para o inverno. Padre Thomas, quando soube da situação, ofereceu-lhes um espaço no porão da igreja. Não era muito, mas era aquecido e seco. Marina inicialmente relutou, não querendo ser um fardo, mas Henrique a convenceu. Marina, você cuidou de mim quando eu estava no meu pior momento. Deixe-me cuidar de você agora. Eles se mudaram para o porão da igreja e, pela primeira vez em anos, Marina dormiu em um lugar verdadeiramente aquecido. Henrique também conseguiu trabalho adicional ajudando na manutenção da igreja, e Padre Thomas ocasionalmente lhes dava pequenas quantias de dinheiro. Foi durante esse período que Henrique começou a pensar seriamente sobre o futuro. Ele não podia viver no porão de uma igreja para sempre. Ele precisava se reerguer de verdade. Mas como? Uma noite, Marina o encontrou sentado em um canto, rabiscando algo em um caderno velho que Dmitri havia lhe dado. O que você está fazendo? Ela perguntou. Estou fazendo planos, Henrique respondeu, mostrando-lhe o caderno. Estava cheio de notas, ideias, desenhos de organogramas. Planos para quê? Para ajudar pessoas como nós. Marina, eu passei semanas vivendo nas ruas. Conheci pessoas incríveis que simplesmente precisam de uma chance. E eu tenho conhecimento em negócios, em organização, em gestão. Posso usar isso para fazer algo que realmente importe. Marina olhou para as notas, intrigada. O que você tem em mente? Uma cooperativa, Henrique explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo pela primeira vez em meses. Um lugar onde pessoas em situação de rua podem aprender habilidades, trabalhar, ganhar dinheiro de forma justa.
não caridade, oportunidade de verdade. Isso é ambicioso, Marina disse, mas havia admiração em sua voz. Eu sei, e não tenho dinheiro para começar, mas tenho que tentar, Marina. Tenho que fazer algo de bom com tudo o que aprendi. Nos dias seguintes, Henrique trabalhou incansavelmente em seu plano. Ele conversou com Dimitri, Camila, Jean-Pierre e outros perguntando sobre suas habilidades e o que eles gostariam de fazer se tivessem a chance. As respostas foram surpreendentes. Dimitri ainda era um professor brilhante e adoraria ensinar. Camila era ótima com crianças e sonhava em trabalhar em uma creche. Jean-Pierre, apesar da memória falha, ainda sabia cozinhar pratos incríveis quando alguém lhe dava os ingredientes e uma receita escrita. Henrique percebeu que havia um tesouro de talento desperdiçado ali. Pessoas que a sociedade havia descartado, mas que tinham tanto a oferecer. Ele apresentou seu plano ao padre Thomas, que ficou entusiasmado. Henrique, isso é exatamente o tipo de iniciativa que precisamos. A igreja pode oferecer o espaço, mas você terá que encontrar outras formas de financiamento. Foi Marina quem teve a ideia crucial. Henrique, você ainda tem aquele relógio, certo? Henrique olhou para seu pulso. O relógio ainda estava lá, o único item de seu passado que havia sobrevivido. Sim, mas é falso. Vitor e Júlio não perceberam porque estava escuro, mas não vale nada. Não estou falando de vendê-lo, Marina disse. Estou falando de usá-lo como símbolo, uma história. Você pode escrever sua história, nossa história, e usar a mídia social para espalhar a mensagem. As pessoas se conectam com histórias reais. Henrique piscou, surpreso. Era brilhante. E Marina estava certa. As pessoas respondiam a histórias autênticas. Com a ajuda de Padre Thomas, Henrique conseguiu acesso a um computador na biblioteca da igreja. Ele começou a escrever. Não embelezou nada. Não escondeu seus erros. Ele contou toda a verdade. Sobre sua queda, sobre ser abandonado, sobre Marina salvando sua vida, sobre as pessoas incríveis que conheceu nas ruas. Ele publicou a história em várias plataformas de redes sociais, junto com uma foto dele e Marina no porão da igreja, e um link para uma página de financiamento coletivo para sua cooperativa. No início, nada aconteceu. Algumas visualizações, alguns compartilhamentos, mas nada significativo. Henrique começou a perder a esperança. Mas então, uma semana depois, algo mudou. Uma jornalista local viu a história e ficou fascinada. Ela fez uma reportagem sobre Henrique e Marina, mostrando o porão da igreja, entrevistando outros moradores de rua, mostrando os planos para a cooperativa. A reportagem se tornou viral. Parte 6. Virada. De repente, a história de Henrique e Marina estava em todos os lugares. Jornais de toda a França começaram a cobrir. Depois, a história atravessou fronteiras, apareceu em publicações em Londres, em Barcelona, até mesmo em algumas no Brasil. As doações para o financiamento coletivo começaram a chegar. Primeiro foram pequenas quantias, 5 euros aqui e 10 ali. Mas então começaram a chegar doações maiores, 100 euros, 500, 1.000. Uma empresa de alimentos em Marselha ofereceu-se para doar ingredientes para a cozinha comunitária. Uma escola de Barcelona ofereceu materiais educacionais gratuitos. Uma construtora em Nice ofereceu mão de obra voluntária para reformar um espaço. Em questão de semanas, o financiamento coletivo havia arrecadado 40.000 euros. Henrique estava atordoado. Marina, isso está realmente acontecendo, ele disse, olhando para o computador com lágrimas nos olhos. Marina estava ao seu lado, igualmente emocionada. Você conseguiu, Henrique. Você realmente conseguiu. Mas Henrique balançou a cabeça. Não, nós conseguimos. Nada disso seria possível sem você. Você me salvou em todos os sentidos possíveis. Seus olhos se encontraram e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Henrique se inclinou lentamente e Marina não se afastou.
Seus lábios se tocaram em um beijo suave, cheio de promessa e esperança. Quando se separaram, Marina estava corando. Henrique, eu te amo, Marina. Ele disse simplesmente. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Me ensinou a ser humano novamente. Eu também te amo, Marina confessou, lágrimas correndo por seu rosto. Mas tenho medo. Já me machuquei tanto antes. Eu sei, Henrique disse, segurando suas mãos. E prometo que vou passar o resto da minha vida te mostrando que você pode confiar em mim. Não sou mais o homem que fui, sou o homem que você me ajudou a me tornar. Eles se abraçaram, e naquele momento, no porão humilde de uma igreja em Lyon, ambos sentiram que finalmente haviam encontrado seu lar. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Com o dinheiro arrecadado, Henrique conseguiu alugar um prédio antigo perto da igreja. Não era nada luxuoso, mas era perfeito para seus propósitos. A cooperativa Segundo Recomeço foi fundada em março. O espaço tinha uma cozinha industrial, salas de aula, oficinas e até dormitórios temporários para quem precisasse. Dmitry se tornou o professor principal, ensinando literatura, história e francês para quem quisesse aprender. Camila começou um programa de cuidados infantis para filhos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Jean-Pierre liderava as aulas de culinária, ensinando pessoas a cozinharem pratos profissionais. Marina, usando sua experiência como cantora, iniciou um programa de terapia através da música. Ela descobriu que cantar novamente depois de tanto tempo era curativo não apenas para ela, mas para todos que participavam. Henrique gerenciava tudo, mas de uma forma completamente diferente de como gerenciava seus negócios antes. Ele ouvia, ele consultava, ele tratava cada pessoa com dignidade e respeito. A cooperativa começou a produzir produtos para vender, refeições preparadas, artesanatos, aulas particulares. Todo o lucro era dividido igualmente entre os trabalhadores. Não eram fortunas, mas era suficiente para que as pessoas pudessem alugar quartos, comprar comida, reconstruir suas vidas. A história da transformação de Henrique continuou atraindo atenção. Ele recebeu convites para dar palestras, para contar sua história em eventos. Ele aceitou alguns, mas sempre levava a Marina e os outros com ele. Essa não é apenas minha história, ele sempre dizia. É a história de todos nós. Um dia, 6 meses após a fundação da cooperativa, Henrique recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, Clarice, ligando do Brasil. Henrique, é você mesmo? Sua voz estava embargada de emoção. Mãe! Henrique sentiu seu coração apertar. Como você conseguiu meu número? Vi sua história na internet, filho. Todos nós vimos. Seu pai, seus tios, seus primos. Estamos tão orgulhosos de você. Henrique começou a chorar. Mãe, eu sinto muito por tudo. Por ter virado as costas para vocês, por ter me envergonhado de vocês, por ter sido um filho terrível. Não, Henrique, Clarice disse firmemente. Você cometeu erros, sim. Mas olhe o que você se tornou. Olhe o bem que está fazendo. Isso é o que importa agora. Eles conversaram por horas, reconectando-se, curando feridas antigas. Clarice expressou o desejo de visitar Henrique e conhecer Marina, sobre quem ela havia lido tanto. Marina também teve sua própria reconciliação. Sua mãe, Rosa, também havia visto as reportagens e entrou em contato através da cooperativa. O perdão não foi instantâneo. Havia muita dor acumulada de ambos os lados. Mas elas começaram a conversar novamente, lentamente, reconstruindo sua relação. A cooperativa continuou a crescer. Mais pessoas se juntaram. Mais vidas foram transformadas. Eles receberam prêmios de organizações sociais. Políticos locais visitaram, impressionados com o modelo que Henrique havia criado.
Mas o momento mais especial veio em uma tarde de julho, quase um ano após Henrique ter sido encontrado naquela calçada por Marina. Henrique organizou uma pequena celebração na cooperativa. Todos estavam lá. Dimitri, Camila, Jean-Pierre, Padre Thomas e dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo projeto. Quando todos estavam reunidos, Henrique pediu silêncio. Marina estava ao seu lado, sem fazer ideia do que estava por vir. Há um ano, Henrique começou, sua voz emocionada. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Havia perdido tudo. Meu dinheiro, minha reputação, minha dignidade. Estava literalmente morrendo em uma calçada e ninguém se importava. Mas então, uma pessoa se importou. Uma pessoa que não tinha nenhuma razão para me ajudar, que não tinha quase nada para oferecer, ainda assim me salvou. Ele se virou para Marina, que estava começando a perceber o que estava acontecendo. Marina Quintana, Henrique disse, ajoelhando-se e tirando uma caixa pequena do bolso. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Não o amor condicional que eu conhecia antes, onde as pessoas só te amam pelo que você tem ou pode fazer por elas. Mas amor incondicional, que vê a pessoa além das circunstâncias. Você me salvou, me transformou, me ensinou a ser humano novamente. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Não é tão extravagante quanto os anéis que eu comprava no meu passado, mas esse anel representa algo muito mais valioso, representa um amor real, conquistado através de desafios, construído sobre respeito e admiração mútuos. Marina, você se casaria comigo? Marina estava chorando livremente agora, suas mãos cobrindo a boca. Sim, ela conseguiu dizer através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. A cooperativa explodiu em aplausos e celebração. Henrique colocou o anel no dedo de Marina e a beijou. E naquele momento, ambos souberam que haviam finalmente encontrado seu final feliz. Não o tipo de final feliz que Henrique uma vez imaginou, com mansões e carros de luxo, mas algo muito melhor. Uma vida com propósito, amor verdadeiro e a certeza de que estavam fazendo diferença no mundo. Epílogo. 2 anos depois, a cooperativa Segundo Recomeço havia se expandido para 3 locais em Lyon e estava servindo de modelo para projetos similares em outras cidades francesas e até mesmo no Brasil. Henrique e Marina se casaram em uma cerimônia simples, mas linda, na igreja de Padre Thomas. Dimitri foi o padrinho e Camila foi a madrinha. A celebração foi na cooperativa, com comida preparada por Jean-Pierre e música ao vivo de Marina, cantando pela primeira vez em anos para um público. Mas agora cantava por amor, não por obrigação. Eles alugaram um apartamento pequeno, mas aconchegante, perto da cooperativa. Não era nada comparado ao que Henrique tinha antes, mas era deles, construído com honestidade e trabalho duro. Clarice e Rogério visitaram da Brasil e se apaixonaram por Marina. Ela é exatamente a mulher que você precisa, Clarice disse ao filho. Alguém que te mantém com os pés no chão, que te lembra do que realmente importa. Marina reconciliou-se completamente com sua mãe, Rosa, que também visitou a França. Ver o trabalho que a filha estava fazendo, ver como ela havia se erguido após tantas quedas, encheu Rosa de orgulho. Vitor e Júlio eventualmente foram expostos por outras fraudes e acabaram em sérios problemas legais. Quando a notícia chegou a Henrique, ele não sentiu satisfação ou vingança, apenas tristeza por 2 vidas desperdiçadas na ganância e desonestidade. Natália, sua ex-esposa, entrou em contato uma vez, pedindo para se encontrarem. Ela havia lido sobre sua transformação e queria conversar. Eles se encontraram em um café e foi uma conversa estranha, mas necessária. Natália admitiu que sua vida vazia de sucesso material não era tão satisfatória quanto ela pensava que seria. Eles se separaram em termos amigáveis, desejando um ao outro o melhor. A cooperativa continuou mudando vidas.
Dezenas de pessoas passaram por lá, aprenderam habilidades, reconstruíram suas vidas. Alguns conseguiram empregos estáveis e se mudaram. Outros, como Dmitri, escolheram ficar e ajudar o projeto a crescer. Marina começou a gravar músicas novamente, mas desta vez em seus próprios termos. Ela criou um canal online onde cantava músicas sobre esperança, superação e recomeços. Não se tornou famosa no sentido tradicional, mas tocou milhares de pessoas ao redor do mundo com suas letras honestas e sua voz emocionante. Henrique nunca se arrependeu de ter perdido sua fortuna. Foi o melhor que me aconteceu, ele dizia frequentemente. Perdi dinheiro, mas ganhei humanidade. Perdi status, mas ganhei propósito. Perdi amigos falsos, mas ganhei família verdadeira. Ele e Marina frequentemente caminhavam até aquela ponte onde ela um dia viveu. Eles se sentavam lá, observando o rio, lembrando de onde começaram e maravilhando-se com quanto haviam crescido. Você já se pergunta como seria se eu não tivesse parado naquela noite? Marina perguntou uma vez. Henrique a puxou para mais perto. Não, porque você parou. Você escolheu ver alguém que ninguém mais queria ver. Você escolheu ajudar quando seria mais fácil seguir em frente. Essa escolha mudou tudo. Não apenas para mim, mas para todas as pessoas que a cooperativa já ajudou. Nós mudamos tudo, Marina corrigiu. Juntos. Juntos, Henrique concordou beijando sua testa. E enquanto o sol se punha sobre Lyon, iluminando o rio com tons dourados, Henrique Dalcin e Marina Quintana sabiam que haviam encontrado algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Amor verdadeiro, propósito genuíno e a paz que vem de viver uma vida significativa. Eles haviam sido abandonados pelo mundo, mas encontraram um no outro. E juntos estavam construindo um mundo melhor para todos que cruzassem seus caminhos. E assim termina nossa história. Se ela tocou seu coração da mesma forma que tocou o meu ao narrá-la, deixe um like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como esta. E nos comentários, deixe a palavra esperança, porque é isso que Henrique e Marina nunca perderam, mesmo nos momentos mais difíceis. Mal posso esperar para ler seus comentários e saber o que vocês acharam desta jornada incrível. Até a próxima!